Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Entendimento de que Deus é um Deus zangado, um Deus bravo, um Deus cruel, um Deus... E tem pastor que transmite isso, não é? A forma dele olhar para as pessoas, a maneira dele ser. Não, irmão, o que é isso? Aqui ninguém ri, aqui nem tal, tá de brincadeira, o negócio aqui e tal. Então as pessoas imaginam que Deus é um Deus zangado, com um chicote na mão e o pau quebra. Tem a sessão de bater. Você está entendendo? Aí o pessoal chega e quando os caras começam a bater, tem aqueles crentes meio almáticos que grita lá no meio: fala, Deus, é desse jeito mesmo, tá ficando bom. Aí o outro diz: aqui é que nem omelete, quanto mais bate, melhor fica. E a cretada fica tudo assustado, porque bate, e o povo fica recebendo. Então, a shalom de Deus, que é a paz que está no nosso coração, a palavra está dizendo que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado, o castigo que nos traz a paz foi depositado sobre ele. Ele recebeu isso. Então, nós estamos aqui agora, felicíssimos nessa manhã, porque o nosso Salvador é um Deus feliz. Você pode dizer amém por isso? Isaías 54, Isaías 54 também diz lá, o texto do capítulo 54, versículo 7 até o versículo de número 10. Isaías 54, do versículo 7 até o versículo 10, que diz assim a palavra: por um breve momento eu deixei, mas com grande compaixão te recolherei. No ímpeto da indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ele está dizendo: eu me compadecerei de ti, diz o teu Redentor. Versículo 9: porque isso será para mim como as águas de Noé, que jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra, e assim também jurei que não irarei mais contra ti e nem te repreenderei. Então você percebe aqui que Deus está dizendo assim, ó: eu não estou zangado, eu não mais irei. Então Deus faz um juramento. Quando você fala de um juramento, nós entendemos nas esferas normais, um juramento, uma pessoa diante de um tribunal, diante de algum negócio, com a mão levantada, e ele levanta a mão lá e o juiz fala: você tá, eu juro por isso e por aquilo e tal. Quando nós lemos esse texto, você percebe que há um juramento da parte de Deus. E Deus está dizendo lá em Hebreus, não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Então, como ele jurou, porque normalmente as pessoas juram por alguém maior, jura pela Constituição, jura pelo pai, jura pela mãe, jura por alguém que é uma autoridade maior. Ninguém é maior do que Deus, então ele jurou por ele mesmo. Então está dizendo o Senhor: eu jurei, Deus está fazendo, jurei que não me irei, ou seja, não vou ficar mais irado, mas contra ti, não vou repreender vocês mais. Aí está dizendo o versículo 10: pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e nem será removida o pacto da minha paz, diz o Senhor que te compadece de ti. Então, o Deus que compadece de mim, que compadece de você, que é um Deus feliz e está interessado em fazer coisa muito grandiosa. Um Salvador feliz. Ele quer gerar algo grande, algo extraordinário, e ele não quer que nós ficamos presos debaixo de nenhuma situação. Então ele está dizendo: olha, eu estou interessado em dar. Então nós nos alegramos por saber que nós temos um Deus que está feliz por ter nos salvado, que está feliz por nós estarmos aqui nessa manhã, que nós sabemos biblicamente do custo que teve, do que ele passou, o processo que Cristo passou para trazer essa redenção ao meu e ao seu coração, mas ele está feliz por ter feito isso. Não fez obrigado, não fez forçado, não colocamos a espada nele, ó, você tem que fazer. Não, ele foi voluntário. Quando Deus olha para a terra e não vê sequer um justo sequer para que o homem pudesse ser salvo por ele, porque Deus, percebendo que já começa lá no Éden,
Lá no jardim, quando Deus disse para a mulher, para o homem, que deveria comer, mas Deus disse para a mulher: não comerás desse fruto. Você pode ter acesso a todo, menos desse aqui. Automaticamente Satanás se introduz lá e diz para ela que ele estava tolindo ela de comer daquele fruto. Satanás estava dizendo: olha, ele quer dizer que se você comer, você vai se tornar igual a ele. Então Satanás vem e traz uma dúvida no coração, querendo criar uma situação contrária, mas nós sabemos que não é assim. Mas Eva acaba caindo nesse engodo, caindo nesse conto, e aí vem a natureza pecaminosa do homem, não é? Que vem por conta desse pecado que surgiu, por conta dessa situação que ocorreu, mas o Senhor resolveu fazer a mudança. E quando ele começa a fazer a mudança, ele já começa desde lá do Éden, quando ele visita o homem e a mulher, e o homem e a mulher estão nu, e agora com o envergonhado dele, cose ou costura umas folhas e coloca sobre eles para cobrir a sua nudez. Então o Senhor chega lá e vê que eles estão nus, e todo aquele trato, toda aquela fala que Deus tinha falado tinha caído por terra, porque é incrível que pareça, irmão, que Deus está falando para nós, que vai abençoar, que vai dar vitória, que vai fazer, mas tem crente que não acredita no que Deus está falando, mas acredita no que o jornalista fala, acredita no que o presidente da República fala, acredita no que o vizinho dele fala, acredita no que o dono da padaria fala, mas não acredita em Deus. Eu não estou dizendo que você não deve descrer na imprensa, naquilo que o governo, mas a sua maior crença tem que ser em Deus. E se Deus falou para você que vai ser, é dessa forma que ele falou. É dessa maneira que ele falou. Então, dessa maneira que ele falou, ele vai cumprir, e ele vai fazer com que algo poderoso aconteça. Mas Eva, não deu então ouvido, e negando tudo, mas Deus agora prepara. Então Deus, para mostrar que ele é um salvador feliz, ele foi lá, pegou um animal, imolou o animal, não é? Tirou a pele do animal e colocou sobre eles a roupa. E o Senhor estava dizendo que aquela pele que estava cobrindo aquela nudez dele, aquela vergonha do pecado, o Senhor estava dizendo o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que tem que derramar sangue. Sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. E essa semana, uma deputada que diz evangélica, falou numa rede social, e está até um comentário, ela lá no meio dos caras da esquerda, e ela disse lá assim: ó, olha que a minha Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haverá progresso, então tem que haver derramamento de sangue. Irmãzinha demoniada, nem conhece Bíblia, porque quando a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não é matar ninguém para o PT voltar no poder, não é matar as pessoas para os esquerdistas ficar no poder, isso é loucura. Isso é loucura. Mas as pessoas que... E os caras levantou e aplaudiram assim, ó, a heresia do caramba, e os caras aplaudindo, e a irmãzinha lá não sabe, só sabe que a letra O é redonda porque toma água no copo, não é? Porque nem sabe nada. Mas se metendo com Bíblia, dizendo que tem... Mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ou o sangue do animal que foi imolado, foi exatamente para trazer a salvação para mim e para você. Mas aí nós pensamos que talvez isso tenha sido algo contrariado, mas não foi. Cristo não foi para a cruz do Calvário contrariado. A cruz de Cristo destrói todas as mentiras. Todas as mentiras que ele foi lá. Mas Deus, irmão, amou o mundo de tal maneira que deu a nós, se doou por nós. E ele se doou por nós por coisa tremenda. Não foi porque nós fizemos alguma coisa boa. Porque nós achamos assim, não, Deus só salva quem faz coisas boas. Eu quero dizer para você que Deus não salva quem faz coisa boa. Deus salva o pior do pior do pior do pior. Porque a Bíblia diz que o são não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então não importa que você caiu, que você caiu, que você caiu. Deus te ama e vai te levantar. Amém? É isso que Deus vai fazer. Porque esse é o amor do Senhor. Esse amor está muito maior. Quando o homem, o ser humano, ele tenta se libertar, porque muitas das vezes as pessoas querem libertar por si mesmo, e quando você tenta libertar por si mesmo, você fica a vida inteira refém de você mesmo, porque você tem que ficar a vida inteira tentando ficar liberto. Quando Deus te libertar, foi Ele que te libertou. Você descansa, porque quem libertou dá a vitória. Amém, irmãos? Quem libertou, Ele dá. Mas quando nós queremos libertar por nós mesmos, não dá certo. Mas o Senhor dá. Então, por isso que quando você cometeu uma coisa errada, você cometeu um pecado, não é? As pessoas fumam, né? E querem se libertar do tabagismo, do cigarro. E ele pega o cigarrilho lá e começa a fumar. Quando você for fumar,
Você fala assim, ó, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas pastor, eu estou fumando, não tem problema. Aí fumando. Aí você continua lá, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque o que vai acontecer? Uma hora dessa, aquele que quer libertar e é um Salvador feliz, e morreu na cruz do Calvário por mim e por você, vai mudar você radicalmente, irmão. Vai mudar, vai mudar. Eu não tinha essa revelação quando eu comecei a fé. Então, o pastor também não tinha essa revelação, e eu perguntava ao pastor, como é que eu faço? Porque eu tinha dois problemas. Eu gostava de cantar música do mundo e gostava de fumar. Eu fumava 40 cigarros por dia. Aí eu dizia, pastor, como é que eu vou sair dessa? Aí ele falou assim, filho, é o seguinte, porque se ele conhecesse a revelação que nós conhecemos hoje, ele ia falar para mim assim, ó, quando você cantar, você fala assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tá? Quando você quiser fumar, você fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Daí ele não sabia, mas ele, da forma dele, me ensinou. Ele falou assim, quando você for cantar, você fala assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Tá? E eu sempre fui um cara eclético. Cantava sertanejo, cantava pop, cantava tal, mas as raízes sertanejas sempre pegava, né? Aí de vez em quando eu estava na rua, nesta longa estrada, sangue de Jesus tem poder. Aí ainda vai para lá e tal, daqui a pouco já estava com outra assim, mandioca, sangue de Jesus tem poder. Tá? Aí daqui a pouco tomava uma aguinha, o cigarro ia ficar pulando no bolso. E daí, para não estar no bolso, eu colocava na meia. Porque naquela época era muito, os caras eram serrote, serrando demais, então você colocava no lugar para o cara não ver, né? Aí você colocava na meia. Aí a perna ficava pulando. Aí daqui a pouco eu tô lá. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, funciona. Tá entendendo? Funciona, porque fazem 32 anos que isso funcionou na minha vida. Eu nunca mais tive vontade de fazer nenhuma dessas coisas. De vez em quando eu escuto uma música, essas músicas é o seguinte, o troço encarna, né? Na cabeça do cara, você fica, de repente você está lá, tem até funk. Esses dias eu estava dentro do carro, e dirigindo meu neto atrás, aí né, nós conversando, aí eu assim, quem é aquela que desliza e terequeté? Eu falei, sai! Assustei com o molequinho, mas eu falei assim, caraca, nem que você aprendeu isso. Aí ele ficou assustado comigo, ele falou assim, avô, o carro lá na frente de casa. Eu falei, maldito carro, né? Mas então, a gente tem que ter a mente e ficar ligado, porque nós somos a justiça de Cristo. E se nós somos a justiça de Cristo, irmão, nós estamos aqui porque um Salvador feliz fez algo grandioso para mim e para você na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Aleluia, irmãos. Essa semana eu aprendi duas coisas poderosíssimas. Vou compartilhar com vocês, porque ela foi muito forte. Estou falando de felicidade, né? Com Deus. Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. Mas Ele não está olhando porque se você está ruim e tal. Ele quer mudar a sua vida. E é isso que Deus quer fazer. E as igrejas convencionais não acreditam, acham que nós somos mundanos. Ah, o que é isso? Esses caras e tal. Irmão, o Salvador quer mudar. Ele quer. Tem pessoa que transforma do dia para a noite, mas tá. Eu estava essa semana lendo, ouvindo. Jesus estava com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está lá, transfigurou um monte. Que era um monte normal, mas depois transfigurou. Quando o monte transfigurou, ele começou a falar com dois personagens. E aqueles dois personagens que ele começou a falar era Elias e Moisés. Porque Pedro teve esse entendimento. Mas Pedro não precisava meter o bedelho, porque nem Pedro, nem Tiago, ninguém era para falar. Quem estava falando era Jesus e os dois. Mas o Pedrão, como ele era meu entrão, a Bíblia diz, então Pedro falou. Ele não aguentou. Ele começou a ouvir a conversa. E Pedro teve o entendimento, porque Pedro não sabia quem que era Elias, só a história, e nem sabia quem que era Moisés. Mas a revelação da transfiguração fez ele entender quem era Moisés e quem era Elias. Aí a Bíblia diz, então Pedro falou.
Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, ou 3 tendas aqui, e vamos ficar aqui, não vamos sair daqui não, esse lugar aqui está maravilhoso, por que nós vamos sair daqui? É aqui o lugar que nós vamos ficar. Mas quando Pedro falou isso, Pedro igualou. Pedro falou, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. Aí Pedro igualou todo mundo no mesmo lugar. Quando Pedro disse essa palavra, Deus falou assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Sabe por que Deus se manifestou? Porque Pedro diz assim, ó, Moisés era a lei, Elias era os profetas. Jesus não pode estar igualado com lei e nem igualado com o profeta. Jesus está acima. Quando Pedro diz, façamos a cabana e ficamos os 3 aqui no mesmo lugar, não pode haver esse tipo de coisa. Jesus não pode estar misturado com a lei e nem misturado com o profeta. Jesus é o Filho de Deus. Então Deus, para ressaltar, diz assim, ó, a ele ouvi, ele é meu filho e ele está conosco aqui nessa manhã. Amém. Ele está no meu coração, no seu coração, para fazer algo grande, poderoso e extraordinário. Então, esse Salvador feliz, ele promove coisas tremendas e extraordinárias para nos dar, né? Então, a lei, irmão, não pode fazer nada. Mas essa graça tão poderosa e tão extraordinária que pode fazer, é que nos gera, é que nos dá o entendimento dessa felicidade. Então, quando o Senhor vai para a cruz do Calvário, toda a justiça de Deus, toda a grandeza, toda a bondade, toda maravilha vem sobre mim. E ele não vai triste para lá. Apesar dele passar no Getsemane e sentir o peso do pecado da humanidade, ao ponto de suar e ter gotas de sangue no seu suor, e alguns dizem assim, ele queria desistir. Não, ele não queria desistir. Ele sabia que ele tinha que passar. Ele disse, todavia não faça a minha vontade, mas é a tua vontade. E a vontade dele foi feita para que nós pudéssemos encontrar essa grandeza. Então, esse Cristo que na cruz morreu, a justiça de Deus foi satisfeita de tal maneira e que Deus se alegra de tal forma de eu e você estar aqui nessa manhã. Então, ele é feliz. Por isso, irmão, que o crente tem que ser feliz. Eu não consigo entender um crente que não tem felicidade de ser salvo. Você deve parar e pensar aonde você estava. E agora, você pensa aonde você está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma grandeza. Essa felicidade não é todos que têm. É só aqueles que encontraram com a salvação. É só aqueles que tiveram a revelação. É só aqueles que receberam o entendimento da parte do Senhor. E aí nós entendemos que algo grande acontece. Então ele não foi contrariado para a cruz, não. Ele foi para a cruz porque ele sabia que através desse sacrifício desfaria com toda a obra, com toda a estrutura do inferno para trazer a salvação para o homem e para a mulher, e nós entendemos isso perfeitamente. Então somos abençoados pelo Senhor. O texto diz lá, no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 27, Davi, se você quiser nos ajudar. Evangelho de João, capítulo 12 e o versículo 27. Ele não foi contrariado para a cruz. Então diz o texto lá, agora está angustiado a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Então Jesus sabia, ele poderia dizer, salva por essa hora, faça, mas ele está dizendo, mas eu vim precisamente para esta hora. Eu vim para que nós pudéssemos encontrar essa dádiva e essa grandeza. O Senhor disse lá que a sua alma estava angustiada. Na verdade, ele estava dizendo, eu preciso passar por esse processo. Porque passando eu por esse processo, as pessoas vão entender o plano da salvação e vai reconhecer que eu sou o Senhor que salva. E a paz que entra no nosso coração, o shalom de Deus entra na nossa vida. E nós temos recebido esse shalom, essa paz, essa alegria, esse gozo de estar diante do Senhor. Salvo de maneira graciosa. Foi de maneira graciosa, não é? Ele foi lá, nos escolheu e nos colocou sentado em regiões celestes. Sabemos que isso é poderoso. Quando você começa
levantar a sua voz diante do Senhor. Deus está ouvindo o meu e o seu clamor, a minha e a sua petição. É isso que nós temos dentro de nós. Quando os nossos problemas são resultado da nossa própria escolha, Deus ainda pode assim nos ajudar, porque muitas das vezes, muito dos problemas que eu e você passamos, não foi Deus que deu, não. É resultado da sua própria escolha. Entende? Porque as pessoas passam por algumas adversidades e quer atribuir a Deus a ela. E essas adversidades e situações contrárias que passamos na nossa vida é resultado da nossa escolha. Você escolheu errado. Ah, pastor, o meu casamento não está fácil. Uai, você escolheu casar errado. Agora você tem que acertar seu casamento no Senhor. Pastor, eu não aguento olhar para ele. Uai, foi você que escolheu. Pastor, eu não aguento olhar para ela. Você que escolheu, filhão. Pastor, eu não sei o que eu faço. Ué, essa escolha é sua. E se são escolhas suas, que o Senhor, não é? Quando os problemas são resultado das nossas próprias escolhas, Deus ainda assim quer nos ajudar. Então esse Deus é tão grandioso e tão maravilhoso que nós escolhemos ou assumimos os problemas com as nossas próprias mãos, mas mesmo dentro desse contexto Deus quer nos ajudar. Ele nessa manhã quer nos ajudar. Ele quer salvar, ele não foi contrariado para a cruz, mas ele quer mudar, ele quer fazer. Então nessa hora, nesse momento, você tem que entender que ele pode fazer. E ele pode dar. Então essa é uma figura poderosa. Então mesmo que você esteja passando uma situação ruim, ele quer resgatar. Ele é o resgatador, irmão. Ele é o resgatador. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 25 e o versículo 25, que lá na época deles, lá no montante de Israel, quando vivia debaixo de uma situação, o que acontecia com eles? O texto diz assim, ó: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o seu irmão que foi vendido. Então, por exemplo, dentro do contexto das leis judaicas, quando o cara empobrecia, ou quando ele ficava numa situação deplorável, numa situação ruim, numa situação que não tinha, ele era vendido. Então o cara, por exemplo, ele tinha escravo, pessoas que trabalhavam com ele, e os recursos dele estavam tão ruim, tão difícil, que ele tinha que desfazia tudo e perdia tudo. E o cara ficava empobrecido. Mas alguém poderia resgatar esse cidadão. Só quem poderia resgatar tinha que ser parente. Se não fosse parente, não podia resgatar. Então eu tenho um parente lá que estava passando uma miséria, passando uma situação adversa, e eu resolvi então ser generoso para com ele. Então eu ia lá e comprava, pagava as dívidas dele, resgatava ele e dava para ele dignidade, para ele viver novamente digno dentro das pessoas. Isso era muito valorizado naquela época, por isso que era chamado do resgatador. Agora, irmão, aplicando para nós hoje, como cristão, como servo de Deus, que nós somos hoje, irmão, nós não éramos parentes dele. Nós não tinha nada a ver com ele. Nós não tinha nada a ver com essa situação. Mas o que ele fez? Ele se tornou, ele se fez meu parente. Ele se fez o seu parente. Porque Cristo é o nosso resgatador. E ele nos resgatou de uma forma poderosa e tremenda. Então observe o que diz a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Irmão, o texto diz, Paulo está dizendo, que sendo ele rico da sua glória, da sua grandeza, ele se fez pobre. E ele passou por todos esse processo, se fazendo pobre, para trazer para mim e para você a riqueza. Então, observa que o texto diz, por amor a vós, não é? Por amor a vós, ou seja, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasse rico. Então hoje nós somos enriquecidos, porque somos enriquecidos com a graça do Senhor. Ele quer resgatar. E quando ele resgata, porque corre o risco
de um parente resgatar o outro de estar numa situação contrária e de vez em quando dar uma jogadinha na cara do outro. Você só está aqui porque eu te tirei de lá. Se eu não tivesse colocado a minha mão, você estava na vala. Se eu não tivesse ajudado, você estava fora. Essa é a tendência natural dos seres humanos. Agora eu me amarro em Jesus, porque Jesus resgata e não diz nada. Nada, irmão. Se Jesus jogasse na nossa cara o porquê que nós estamos aqui, nós estaríamos mortos. Alguns estariam melhorzinho, mas outros estariam numa situação totalmente desconfortável. Mas ele não joga na nossa cara, porque ele se fez. Então, ele resgatou, não é? Pois tanto como ele nos santifica como são santificados todos os que vêm a nós. Por isso que ele não se envergonha de clamar ou nos de chamar de irmão. Somos irmão, não há uma vergonha. O texto de Hebreus fala lá, capítulo 2, versículo 12. Hebreus está falando que ele não se envergonha, porque ele foi o resgatador. O resgatador poderia, de uma maneira, ou de uma maneira dura, ou de uma maneira difícil, vender ou fazer alguma coisa. Mas não, ele foi lá para nos resgatar. E resgatou e continua sendo um Deus feliz. Salvador feliz. Ele disse, olha, eu não estou mais zangado. Porque quando ele diz lá, no capítulo 54, versículo 9 de Isaías, ele diz, como as águas do dilúvio, com as águas de Noé. Ele disse, eu não mais inundarei a terra com água. E o Senhor está dizendo assim, olha, e lá gerou aquele arco-íris, que era um pacto, e ele disse, eu não mais farei. Ele desfez, mas não farei. Então, quando nós olhamos para aquilo tudo ali, nós entendemos o seguinte, o Senhor está querendo fazer algo tremendo e poderoso para nós. Somos um povo abençoado, somos um povo que temos a bênção de Deus. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E sendo ele o bom pastor, algo glorioso vem sobre nós. O Senhor não é apenas um salvador, mas ele também salva. Ele também é o pastor. Ele é o pastor da 100ª ovelha, daquela que está perdida. Ele vai atrás e vai buscar. Eu fico observando, se fizéssemos uma analogia aqui dessa salvação dessa ovelha. Imagina o pastor dessa ovelha da 100ª que perdeu, chegasse no local onde ia dormir, descansar, conferiu, tinha 99, faltava uma. Se esse pastor não tivesse um coração resgatador e feliz em salvar, ele sairia assim, ó, caramba, não é bem na hora de eu tomar banho, bem na hora de eu preparar meu jantar para comer, agora tem que sair atrás dessa malvada, dessa tribulada que se perdeu, e aonde ela está. O cara saía com raiva, porque Jesus poderia ter essa raiva, tá? Mas como ele é um salvador feliz, ele está disposto em fazer. Aí imagina que aquele pastor vai e encontra a ovelha, e quando ele encontra a ovelha, ele encontra e dá uma dura nela. Caramba, você fez eu perder tanto tempo, você deveria estar aqui, cadê você, que é isso, até quando vamos ficar nessa? Aí pega a ovelha e leva a ovelha embora. E quando ele leva embora, ele vai reclamando. Você está pesada demais, não estou aguentando te carregar, e tal, e coisa por estilo. Esse seria a natureza humana falando. Mas o Salvador feliz, ele foi lá, a ovelha está atolada no lodo, no charco, é terrível, horrível, e ele tira do charco de lodo e coloca os pés sobre a rocha, que é a palavra, e na nossa boca ele coloca um cântico novo. E nós estamos aqui nessa manhã para engrandecer o Salvador. Ele nos resgatou, ele fez coisa poderosa, tremenda e extraordinária na minha vida e na sua vida. Nós somos hoje, irmãos, uma pérola preciosa diante do Senhor. Quando Deus olha para nós, ó, a obra-prima e gloriosa que ele fez, somos algo precioso diante dele. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés só conseguiu levar o povo para a fronteira. Daí eu estava pensando, por que Moisés só levou para a fronteira? Porque Moisés representava a lei. A lei não pode colocar o homem na Canaã celestial. Por que Josué conseguiu? Porque o nome Josué quer dizer Joshua, Jesus.
Só Jesus pode colocar você no gozo eterno. E nós estamos com o gozo eterno aqui nessa manhã. Essa pérola tão preciosa e tão grandiosa e tão maravilhosa no Senhor. Esse Salvador feliz quer fazer sempre algo poderoso para mim e para você. Ele deu tudo que nós precisávamos. Ele deu tudo. Por mais que as pessoas achem que não deve ser assim, mas é assim que acontece. Nós não precisamos de fazer nada para barganhar. Não precisamos de fazer nada para merecer melhor. Nós somos dele. Somos justiça de Cristo. Estamos em Cristo. Estamos com a nossa vida nele. E eu quero que você saia daqui nessa manhã. Deus está feliz com você. Amém? Porque nós ficamos com aquele sentimento de condenação. Cara, eu fiz uma coisa errada. Acho que Deus nem está olhando para mim. Não, Deus está feliz com você. A salvação dele não mudou. O que ele fez está feito. O que ele determinou está determinado. O que ele disse está realizado. Acabou, meu irmão. Então, quando você sabe que ele está feliz, você se sente amado. E quem se sente amado é uma maravilha. Irmão, se sentir amado é uma coisa tremenda. Uma esposa que se sente amada, ela é a esposa. O esposo que se sente amado é o esposo bom. Uma criança, um filho que se sente amado, ele é maravilhoso. Ele só quer fazer coisas boas. Mas quando as pessoas não se sentem amadas, é porque ainda acredita que o nosso Deus é um Deus de condenação, um Deus que condena, um Deus carrasco. Mas quando você entende que o nosso Deus é um Salvador feliz e que Ele está feliz por ter feito algo na minha vida e na sua vida, é nisso que nós vamos desfrutar. E eu quero continuar desfrutando do melhor do Senhor aqui nessa manhã. Nesse domingo, começando o segundo semestre, nós ainda temos 6 longos meses para terminar. Mas vai desfrutando, dizendo: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele é a justiça perfeita, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. E quando você tem esse sentimento, você sabe que você é amado. E se você sabe que você é amado, você vai cada dia mais ser um vencedor e o nome do Senhor será glorificado. Amém?